Meu nome é Lucas. Hoje tenho 25 anos, mas toda vez que fecho os olhos, sou aquele menino de 7 outra vez. 7 anos foi quando tudo começou. Ou melhor, quando eu comecei a perceber o que acontecia. Porque a verdade é que naquela casa velha, em Embu das Artes, na grande São Paulo, os rituais já existiam muito antes de mim. A gente morava numa chácara grande, isolada, cercada de mata. Os vizinhos mais próximos ficavam a uns 500 metros. E minha mãe sempre dizia que era melhor assim. Família grande precisa de privacidade. Meu pai, Mauro, era o patriarca. Frio, rígido, metódico. Trabalhava como contador numa firma pequena em Cotia. Minha mãe, Silvia, era dona de casa. Mas o que mais me assustava eram os tios, os irmãos do meu pai. O tio Geraldo, que vivia com o olhar perdido. O tio Cláudio, sempre sorrindo de forma estranha, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. E os primos, Renata, Bruno e principalmente o Marcelo, o mais velho, com seus olhos fundos e um jeito de quem já tinha visto mais do que devia. Minha irmã, Ana, era meu único porto seguro. Ela tinha 17 anos naquela época e vivia em estado de alerta, como se soubesse que alguma coisa horrível estava prestes a acontecer. E estava na véspera do meu aniversário de 7 anos. Lembro de ter acordado no meio da madrugada com barulhos estranhos. Meu quarto tinha uma janela que dava para o quintal lateral da casa. A lua cheia iluminava tudo com um tom prateado e frio. Vi meu pai, os tios e alguns primos caminhando até o galpão dos fundos. Cada um carregava alguma coisa, uma caixa de madeira, cordas, um saco grande e preto e o que parecia ser uma faca longa. No dia seguinte, quando acordei, tudo parecia normal. Balões coloridos, bolo, refrigerante, mas algo estava errado. Depois do almoço, minha mãe me chamou está na hora. Lucas, eu achei que fosse para abrir os presentes, mas ela me levou para o galpão. O chão de cimento estava coberto com um pano vermelho. No centro, havia um círculo desenhado com um cal. Dentro dele, Ambold Preto Bibo. Amarrado ao meu coração disparou. Eu tremia. Queria correr, mas minha mãe me segurou pelos ombros com força. Meu pai estava com uma túnica escura, os olhos fixos em mim. Os tios formavam um círculo ao redor. Ana estava chorando no canto, com a mão na boca. Hoje, Lucas, você dá o primeiro passo, disse meu pai, me entregando uma faca. As vozes começaram a entoar um canto grave, gutural, em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Faz parte da tradição da família, meu filho, sussurrou minha mãe ao pé do meu ouvido. Fui obrigado a cortar a garganta do animal e o nauquária. Tremi tanto que quase desmaiei. Mas meu pai segurou minha mão com força e forçou o movimento. O sangue quente espirrou na minha roupa, na minha pele, nos meus sapatos. Depois, o ritual continuou. Eles espalharam o sangue em linhas pelo chão, enquanto os primos carregavam o corpo do animal para um buraco que já estava cavado nos fundos. Agora você faz parte de nós, disse meu pai, com um sorriso gelado. À noite, na cama, Ana, veio Eitmem, me abraçou tão forte que pensei que fosse me esmagar. Me perdoa, eu não consegui te proteger. Na semana seguinte, comecei a ter pesadelos, repetitivos, com gritos, com fogo, com o cheiro metálico de sangue. E assim foi ano após ano. Aos 8, o ritual envolveu um coelho. Aos 9, uma galinha. Eostesam, cachorro de rua que meu tio Geraldo pegou no bairro. Eu lembro do cachorro. Lembro dos olhos dele tremendo de medo. Lembro da minha mão sendo forçada de novo. Ano após ano,
Ana ficou cada vez mais revoltada. Brigava com meu pai. Chorava com minha mãe. Até que, quando ela fez 18, desapareceu. Fugiu sem deixar rastros. A polícia foi até nossa casa uma vez. Perguntaram por ela. Meu pai disse que ela era problemática, que tinha fugido com um namorado qualquer. Eu sabia que era mentira. Depois que Ana foi embora, os rituais mudaram. Deixaram de ser só com animais. No meu aniversário de 11 anos, meu primo Bruno foi o escolhido. Ele tinha 16. Disseram que ele não era forte o suficiente para o que vinha pela frente. Foi amarrado. E eu assisti. Tudo de um canto. Enquanto meu pai conduzia o ritual. Eles o sufocaram com um saco plástico, dentro do círculo de cal. Minha mãe apenas observava, de olhos baixos. A partir dali, os aniversários passaram a significar a morte de alguém. O Marcelo sumiu aos meus 12 anos. A tia Helena desapareceu no meu 13. No meu 14, um vizinho que tinha o costume de cortar caminho pela nossa chácara foi o escolhido. E cada vez o círculo aumentava. Mais sangue, mais gritos, mais vozes entoando aquelas palavras que eu ainda não entendia. Quando completei 17 anos, meu pai me disse: "Agora falta só mais um, Lucas. Depois você estará pronto." Eu sabia o que isso significava, o ritual final. Aos 18, uma passagem, meu corpo tremia só de pensar. E agora, aqui és tu, e eu, faltando apenas um dia para meu aniversário de 18 anos. A família já está toda reunida. Os tios chegaram, os primos sobreviventes também. Minha mãe está preparando o galpão desde ontem. Meu pai está mais silencioso do que nunca. Sinto o cheiro de velas queimadas vindo do quintal. A noite caiu. E então, uma batida forte na porta da frente. Meu coração congelou. Abri a porta. Era Ana, desgrenhada, magra, mas viva. "Vem comigo." "Agora?" ela disse, puxando minha mão. E ali, meu mundo começou a girar. O toque da mão dela foi como se o tempo tivesse parado. Por um segundo, eu me perguntei se estava sonhando. Ana, depois de todos aqueles anos, o rosto dela parecia mais velho do que a idade permitiria. Olhos profundas, os cabelos desgrenhados, a pele pálida como se o sangue tivesse abandonado seu corpo havia meses, mas os olhos ainda eram os mesmos, determinados, assustados, mas cheios de amor por mim. "Anda, Lucas," ela insistiu, puxando meu braço com força. "A gente não tem tempo, Ana. Eles estão todos aqui." "Oh, pai." A mim, minha voz saía em sussurros, travada pela garganta seca. Ela me empurrou porta fora, atravessando o quintal, como se conhecesse cada sombra, cada pedra, cada canto onde um olhar curioso poderia estar nos espreitando. "Não fala, só corre." As luzes do galpão estavam acesas. Pela fresta da porta, eu via o círculo de cal já preparado, velas espalhadas e um lençol branco dobrado no canto. Eu sabia o significado daquilo desde os meus 14 anos. Aquele lençol dobrado só aparecia quando o ritual final estava próximo. Ana me arrastou até a cerca lateral. Havia um buraco no arame. Ela tinha preparado a fuga. Talvez estivesse espionando a casa. Fazia dias. Passamos pelo mato rasteiro, pelas árvores. Meu coração batia tão forte que mal ouvia o que ela dizia. Só percebia que, a cada passo, mais perto da estrada ficávamos. Mas então, o som que eu temia. Um apito longo, alto, o sinal de alerta da família. 2 segundos depois, UVOs, latidos. Eles tinham soltado os cachorros.
Os mesmos cães treinados desde filhotes para caçar qualquer um que tentasse sair da propriedade sem autorização. Ana puxou meu braço com mais força, pelo córrego. Lu, rápido. Corremos em direção. O mato alto arranhava minhas pernas. Ouvi os galhos se partindo atrás de nós. E por cima do som dos latidos, as vozes, meu pai, meu tio Cláudio, meu primo Marcelo. Espera, Marcelo não tinha desaparecido? Então era verdade. OQEU. Vi anos atrás não tinha sido um fim, era apenas outra fase do ritual. Saltamos pelo barranco. A lama cobriu nossos pés. O córrego era raso, mas a correnteza forte, o suficiente para nos empurrar. Ana me segurava com as duas mãos, como se a vida dela dependesse disso. Corremos mais alguns metros, até chegar à estrada de terra, que levava até o bairro mais próximo. Tem um carro me esperando, Ana disse, ofegante, apontando para um Uno preto estacionado adiante, com o motor ligado. Antes que conseguíssemos chegar até o carro, um tiro. O som cortou a noite como uma faca atravessando carne. O vidro traseiro do carro explodiu. Ana me empurrou para o chão faica, abesado. Motorista, um homem de uns 40 anos, que eu nunca tinha visto antes. Desceu do carro armado, atirando na direção da mata. Foi então que vi meu pai, com uma espingarda, surgindo entre as árvores, e os outros vindo logo atrás, tios, primos, todos armados com paus, facas e expressões de ódio. A cena parecia um filme de terror rural. O motorista de Ana atirava de volta, mas logo foi atingido. Caiu de joelhos, o sangue jorrando da barriga. Ana me puxou para dentro do carro, agora com o vidro estilhaçado e com cheiro de gasolina. Entra. Ei, gente vai sair daqui. Ela girou a chave. O motor gemeu de novo, mais uma vez, até que pegou. O carro arrancou na estrada de terra, derrapando, levantando poeira. Atrás de nós, mais tiros. Olhando pelo retrovisor, vi as luzes das lanternas se afastando, mas eu sabia que aquilo não ia acabar ali. Ana dirigia com as mãos, tremendo, os olhos fixos na estrada. A camiseta dela estava suada, com marcas de sangue do motorista que acabara de morrer. Eles te prepararam bem, né? Ela murmurou, quase para si mesma. Vi seu olhar, o jeito como você correu, como obedeceu. Eles te condicionaram. Lucas, maldição. Eu encostei a cabeça no banco, respirando fundo. Meu corpo inteiro tremia. Se você também ficou com o coração acelerado com cada ritual descrito, clica no botão de seguir para não perder a continuação dessa história, de tirar o fôlego. Ana, por quê? Por que você voltou? Minha voz saiu baixa. Ela apertou os olhos, contendo as lágrimas. Porque eu não consegui viver sabendo que te deixei lá. Eu fui covarde, Lucas. Fugi. Me escondi. Passei anos planejando, mas dessa vez eu não ia te abandonar, nem que fosse para morrer tentando. Ficamos em silêncio por alguns minutos, enquanto ela acelerava pela estrada deserta em direção à rodovia Raposo Tavares. Eu comecei a lembrar dos anos de terror, dos aniversários. Lembrei do meu aniversário de 15 anos, quando meu tio Geraldo desapareceu. Na época, disseram que ele tinha ido embora, cansado da vida na cidade. Mentira. Eu o vi, no círculo, amarrado, com a boca costurada. O ritual daquele ano foi o mais brutal de todos. Lembrei também do aniversário de 16, quando fizeram aquilo com a prima Renata. Foi nesse dia que meu pai começou a dizer que o ritual final estava próximo. QEU precisava estar completo. Ana respirava com dificuldade enquanto dirigia.
De vez em quando, olhava pelo retrovisor, eles não vão desistir fácil. Você sabe disso, né? Assenti. Mas o que exatamente eles querem? Ana, OQOSE. Ritual Final. Ela mordeu o lábio, os olhos marejados. O que eles fizeram comigo? O que fizeram com você? Tudo isso era só o preparo. Lu, o ritual final. É a entrega, a transformação. Eles querem te tornar como eles. Eles querem que você seja o próximo a liderar, a assumir o lugar do pai. Meu coração disparou. Como assim? Liderar? Ela olhou para mim com uma expressão de dor e nojo, Lucas. A nossa família, eles são assassinos, fazem parte de uma seita, uma rede que vai muito além dessa chácara. Gente com poder, dinheiro, políticos, empresários. Eles vendem pessoas, Lu. Eles sacrificam, torturam por prazer, por rituais de poder. Minha mente girava. Ela continuou. E amanhã, no seu aniversário de 18 anos, eles vão te dar o primeiro humano para você matar com as próprias mãos. Meu estômago embrulhou. Não, não. Ela segurou minha mão. Eu juro que não vou deixar isso acontecer com você. Acelerando ainda mais, ela pegou a saída da rodovia em direção à cidade de São Paulo. Mas no fundo, eu sabia. Eles não iam deixar a gente fugir tão fácil. As luzes da cidade começavam a surgir no horizonte. Quando Ana diminuiu a velocidade, entramos na região do Butantã, em São Paulo. As ruas ainda estavam vazias, mas já dava para ver os primeiros ônibus da linha 702 ou 10 começando a circular. Ela estacionou o Uno preto numa rua sem saída, perto de um terreno baldio. Por enquanto, é aqui, disse, desligando o motor e jogando o corpo contra o volante, exausta. Eu olhava ao redor. Estávamos perto da Avenida Eliseu de Almeida. Reconheci de algumas vezes que tinha vindo com meu pai até o Macro para comprar materiais para os preparativos. E agora? Perguntei. Ela abriu o porta-luvas e tirou um maço de papéis amassados. Eram fotos, recortes de jornal, mapas. Algumas fotos mostravam gente que eu nunca tinha visto. Outras, pessoas que eu conhecia bem demais, Lu. Nesses a no-skew. Fiquei longe. Eu investiguei, ela disse, abrindo os documentos no banco entre nós. Descobri que o que nossa família faz não é isolado. Tem conexão com outras famílias em outras cidades. Eles fazem tráfico de pessoas. Torturam. Filmam. Vendem essas gravações na Deep Web. Meu estômago revirou. Ela continuou. Lembra do primo Marcelo? Assenti. Claro que lembrava. Ele nunca desapareceu de verdade. Foi promovido. Agora ele lidera os rituais de iniciação nas fazendas da família em Minas Gerais. E mais, ela puxou outro envelope. Lembra da tia Helena, a que sumiu quando você tinha 13? Assenti de novo, com os olhos arregalados. Achei ela, Ana disse, com a voz trêmula, em um vídeo. Ela me entregou uma foto. Era um print de tela. Tia Helena, amarrada, os olhos desesperados, num quarto sujo, com símbolos pintados nas paredes. O chão parecia de cimento batido, como o galpão da nossa chácara. Isso é de 2 anos atrás, Lu. 2 anos. Eu tapei o rosto com as mãos. Senti o choro preso na garganta. Ana se aproximou, me abraçando com força. Eu sei que é muita coisa, mas a gente não tem escolha agora. Se eles te pegarem amanhã, você vai ser o próximo monstro dessa história. Ficamos ali, alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. E o que vamos fazer? Perguntei, com a voz embargada. Ela respirou fundo. Tem um contato. Um cara que trabalha no DHPP, o Departamento de Homicídios. Ele sabe de algumas coisas e topou nos ajudar
Alguém da polícia? Sim. Mas não confio em ninguém além dele. Tem muita gente de dentro que também está envolvida. Ela ligou o celular, que até então estava desligado, e mandou uma mensagem. Em segundos, uma resposta chegou. Vamos nos encontrar com ele daqui a meia hora, num posto de gasolina na Marginal Pinheiros. Voltamos ao carro. Ela arrancou com pressa, mas agora pela primeira vez, com uma direção mais calculada. No caminho, eu não conseguia tirar da cabeça as imagens da tia Helena e de todos os outros que tinham desaparecido ao longo dos anos. Chegamos ao posto, um Ipiranga perto da ponte Eusébio Matoso. Um homem de jaqueta escura nos esperava, encostado num Chevrolet Cobalt prata. Ele parecia nervoso, olhos fundos, barba por fazer. Ana desceu do carro e falou com ele em voz baixa. Eu só ouvi partes da conversa. Não temos muito tempo. Eles estão atrás de nós. O ritual final. Amanhã. O homem olhou para mim. Seus olhos pareciam pesar 10 toneladas. Você é o Lucas. Assenti. Tem ideia da merda que tá envolvido? Tentei responder, mas só balancei a cabeça. Ele abriu o porta-malas do carro. Dentro havia 2 mochilas. Peguem isso. Água. Documentos falsos. Dinheiro. E um rádio. Ana pegou as coisas. Me puxou de volta pro Uno. Antes de entrar, o policial disse: Ana, se prepare. Eles vão mobilizar gente de fora. Tem fazendas no interior que estão a caminho. O grupo que está vindo de Minas já saiu ontem. À noite, Ana respirou fundo e assentiu. Pegamos a marginal de novo, em direção à zona leste. Para onde estamos indo agora? Perguntei. Um lugar onde eles não vão te procurar. Por enquanto, ela me levou até uma pensão velha, perto do Parque do Carmo. Um prédio de 3 andares, com corredores escuros e cheiro de mofo. O dono era um senhor japonês chamado Senhor Sato, que parecia conhecer Ana de outros tempos. Quarto 302. Fiquem discretos. Não quero confusão. Trancamos a porta por dentro com cadeira, armário, tudo o que conseguimos. Deitados no chão, dividindo um cobertor, Ana começou a me contar tudo. O ritual de amanhã. Els chamam da coroação de sangue. E o ápice do ciclo de 13 anos que eles fazem com cada herdeiro da linhagem. O quê? 13 anos de preparação. Começando aos 7, indo até os 18. Por isso o controle, as manipulações, os assassinatos. Cada aniversário, uma escalada. Ela me contou sobre o primeiro ritual de cada um, sobre como o tio Geraldo tinha passado pelo mesmo, sobre como meu pai foi preparado antes de mim. O que eles fizeram comigo foi um treinamento para te manter no caminho. Por isso sempre me controlaram, até eu não aguentar mais e fugir. As lágrimas escorriam dos olhos dela. Eu sentia a garganta fechar então. Amanhã, eles vão me obrigar, sim, a matar alguém pela primeira vez com plena consciência, sem amarras, sem a desculpa de ser forçado. Eles vão te dar uma escolha, falsa, mas uma escolha, e se você fizer, se aceitar, vai ser tarde demais para voltar atrás. Eu tremia. Ana segurou meu rosto com as mãos. Por isso a gente vai fugir. Lucas, amanhã, cedo, antes que amanheça, a gente pega a estrada e desaparece. Para sempre. E se eles nos acharem? Ela olhou para mim com os olhos marejados, mas determinada. Então a gente luta. Até o fim. Eu fechei os olhos, mas o sono não veio. Passei a noite ouvindo sons lá fora. Sirenes. Ao longe, motos. Passando. Passos no corredor. E em algum momento, por volta das 3 da manhã, ouvi o celular de Ana vibrar. Ela atendeu, com a mão trêmula. Alô? Uma voz masculina, rouca, saiu do outro lado. Eu conseguia ouvir, mesmo que em sussurros.
Eles já sabem onde vocês estão. Corram. Agora. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história é muito mais do que parece. Curta e compartilhe, para que mais pessoas conheçam o que Lucas viveu nos bastidores dessa família sombria. Ana largou o celular, como se tivesse recebido um choque elétrico. Lu, levanta. Agora, eu pulei do chão, tropeçando nas mochilas. Ela já estava abrindo a porta, checando o corredor. Eles sabem, estão vindo para cá. As palavras dela pareciam estourar dentro da minha cabeça. Meu coração disparou num ritmo que doía no peito. Descemos as escadas aos tropeços. No térreo, o Sr. Sato nos viu passar, mas não disse uma palavra. Apenas fechou a cortina da recepção com um puxão brusco. Na rua, o ar estava frio, com aquele cheiro de madrugada molhada. Corremos pela rua Augusto Carlos Baumann, desviando de latas de lixo e sacos plásticos amontoados nas calçadas. O carro. Eu comecei a dizer: esquece o carro. Eles provavelmente já bloquearam todas as saídas principais. Seguimos a pé em direção à estação Arthur Alvim, na esperança de pegar o primeiro metrô antes que amanhecesse. Mas no meio do caminho, ouvimos o som que eu já reconhecia bem, demais. O ronco grave dos motores das caminhonetes da família. 2 carros, um deles, a Ranger preta que meu tio Cláudio usava para caçadas. Droga! Ana puxou meu braço e viramos numa viela estreita. Descemos por uma escadaria de concreto coberta de pichações. Ouvimos os gritos. Peguem eles, Peebles. Corremos mais 2 quarteirões e chegamos perto da Radial Leste. O movimento de carros começava, mas ainda era pouca gente. Ana viu um ônibus da linha 4310, menos 10, indo para o terminal Parque Dom Pedro. Sem pensar, ela me empurrou para dentro. O cobrador, sonolento, mal olhou para a gente. Ficamos nos últimos bancos, tentando recuperar o fôlego. Eles vão procurar nos terminais, nas estações, Ana disse. Temos que sair antes do ponto final. Ela pegou o rádio que o policial tinha deixado com a gente, Rodrigo. Responde. Estamos a caminho da Sé. Ela falou em voz baixa. Houve um chiado, depois uma resposta curta. Não venham. Tem gente deles aqui também. Ana mordeu o lábio, olhando para mim com desespero. Eles estão em todo lugar, até dentro da polícia. E agora? Perguntei, com a voz fraca. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, até que tomou uma decisão. Vamos para um lugar que eles jamais imaginariam. O Centro Velho. Descemos na altura da rua São Bento. Ainda escuro. O centro parecia um labirinto de prédios decadentes e becos vazios. Ana me puxou para dentro de um prédio abandonado próximo ao Largo São Francisco, onde antigamente funcionava um escritório de advocacia. As janelas estavam quebradas e o cheiro de mofo era quase insuportável. Ali dentro, ela me contou mais. Sabe aquele político que o pai sempre falava? O deputado da Zona Leste? Assenti. Ele faz parte do círculo. Também tem negócios com a família há anos, financia os rituais, protege eles de qualquer investigação. Meu estômago embrulhou. E o policial que ia ajudar a gente? Ela suspirou. Ele é de confiança, mas tem medo. Já viu colegas desaparecerem por menos. Ana puxou uma das mochilas e começou a revirar os papéis. O plano agora é um só, ela disse olhando nos meus olhos. A gente vai sumir. Mas antes, vou fazer algo que devia ter feito anos atrás. Ela pegou o celular, ativou um chip que estava escondido dentro do forro da bolsa e começou a gravar um vídeo. Ligou a câmera frontal e, com os olhos vermelhos, começou a falar. Meu nome é Ana Ferreira. Minha família faz parte de uma seita criminosa que opera no interior de São Paulo e em Minas Gerais. Eles sequestram, torturam e matam pessoas como parte de rituais que chamam de a coroação de sangue. Eu fui uma vítima,
Meu irmão, Lucas, é o próximo. Ela pausou, olhou para mim. Vem cá, me puxou para a frente da câmera. Eu fiquei em choque, Lu. É a nossa única chance. Se a gente desaparecer, que pelo menos alguém saiba. Gravei com ela contando tudo. Os nomes, as datas, até os números de placas dos carros. Quando terminamos, ela subiu até o telhado do prédio e colocou o celular dentro de uma lata velha, protegida por plástico, deixando as coordenadas anotadas num papel escondido na minha mochila. Se eu morrer, ou se eles me pegarem, você entrega isso para a imprensa. Promete. Prometo, respondi, com a voz trêmula. O céu começava a clarear, e foi quando ouvimos o som de passos. Vindo da rua, olhei pela fresta de uma das janelas quebradas. Eles estavam ali. Meu pai, com o rosto coberto de sangue, os olhos vidrados como um animal em fúria. Ao lado dele, meu primo Marcelo, segurando um facão. E mais atrás, Paulo, menos 7 outros membros da família, todos com a mesma expressão, de caça. Ana agarrou minha mão. Vamos sair pelos fundos. Descemos pelas escadas de serviço, atravessando corredores cheios de escombros. Mas quando chegamos ao térreo, demos de cara com o tio Cláudio. Ele estava de pé, com a espingarda apontada direto para a cabeça da Ana. Acabou, ele disse, com a voz baixa. Ana parou, erguendo as mãos. Solta ele, Cláudio. Por favor. Ele sorriu. Cerissa, frio, vazio. Não, minha querida. Ele é nosso agora, sempre foi. Do outro lado, ouvi vozes vindo das escadas. Pega os dois. Ana me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. Corre, Lu, por favor. Corre, antes que eu pudesse reagir. Ela se lançou para cima do meu tio com toda a força. Os dois caíram no chão, lutando. Eu saí correndo pelo corredor lateral, com o som dos gritos, dos tiros e das pancadas atrás de mim. Saí pela porta de serviço. Tropecei nas escadas. Caí na rua. Levantei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Corri pela Rua Boa Vista. Cruzei a Avenida São João. Cortei por dentro da Galeria do Rock, até chegar ao Largo do Paissandu. Ali, encostei numa parede, ofegante, com a garganta em chamas. Meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia onde ela estava. Estava viva. Se tinha conseguido escapar. Peguei o pequeno pedaço de papel com as coordenadas e o apertei contra o peito. Eu precisava achar ajuda antes que fosse tarde demais, antes que eles me encontrassem, porque amanhã era meu aniversário. E eu sabia que se eles me pegassem, o ritual aconteceria, com ou sem a minha vontade. O sol mal tinha nascido quando eu ainda me escondia entre os tapumes de uma obra abandonada, perto da Praça da República. Minhas roupas estavam encharcadas de suor e sujeira. O cheiro de urina e mofo me fazia engasgar. Eu tentava controlar a respiração, mas cada som de passos ou de carro se aproximando me fazia congelar de medo. Peguei o papel amassado com as coordenadas da lata onde Ana tinha escondido o celular com as gravações. Li e reli, tentando memorizar. Sabia que não podia voltar lá agora. Eles provavelmente já estavam revirando o prédio inteiro. Meu primeiro impulso foi ir até a polícia, mas as palavras de Ana ecoavam na minha mente. Tem gente deles na polícia, também. Olhei em volta. A cidade começava a despertar. Os primeiros ambulantes montavam suas barracas na calçada. Homens de terno passavam apressados com café nas mãos. Ninguém ali fazia ideia do inferno que eu estava vivendo. Peguei o rádio, girei o botão até ouvir um chiado, apertei o botão e sussurrei. Rodrigo, está me ouvindo? Nada, espera. Alguns segundos, Rodrigo. Por favor, preciso de ajuda. O rádio
Chiou de novo, e por um segundo achei que ele fosse responder, mas o que veio foi pior. Uma voz que eu reconheci instantaneamente, Lucas. Meu filho. Era meu pai. Meu sangue gelou. Tá cansado, não tá? Ficar fugindo assim. SOZINHO ... Com medo, eu desliguei o rádio na hora e o joguei longe. Respirei fundo, me levantei e comecei a andar. Caminhei pela rua 7 de Abril, misturando-me entre os trabalhadores e vendedores. Passei pelo Teatro Municipal, tentando parecer um estudante, atrasado ou um turista perdido. Quando cheguei perto da estação Anhangabaú, entrei numa lanchonete da rede Ragazzo. Pedi um refrigerante só para ter desculpa de ficar ali dentro alguns minutos. Peguei meu celular antigo, aquele que eu usava só para emergências. Estava com o chip de um número que ninguém conhecia. Procurei, na internet, jornalistas investigativos. São Paulo Denúncia. Encontrei um nome. Carla Mendonça, repórter da Band News FM, conhecida por reportagens sobre corrupção e crime organizado. Anotei o número. Liguei. Chamou 4 vezes. 5? Alô? A voz dela era firme, direta. É urgente. Comecei a dizer, tremendo. Preciso falar com você. É sobre um grupo, uma seita. Eles vão me matar. Silêncio. Quem é você? Não posso falar muito, mas eu tenho provas, vídeos, nomes. Ela respirou fundo do outro lado. Onde você está? Centro, perto do Anhangabaú. Me encontre na frente da Galeria Olido em 10 minutos. E por favor, não traga ninguém. Desliguei. Corri pelas ruas. Cada pessoa que passava por mim parecia um inimigo em potencial. Cheguei na frente da Olido. Fiquei encostado num poste, fingindo olhar o celular. 5 minutos depois, uma mulher morena, de cabelo preso num coque, usando jaqueta jeans e mochila. Nas costas, se aproximou Lucas. Assenti. Vem comigo. Ela me puxou pela mão. Atravessamos a rua e entramos num prédio comercial. Subimos 2 andares por escadas, entrando numa pequena sala de coworking. Assim que fechou a porta, ela me encarou. Agora, me conta tudo. Passei os próximos 20 minutos despejando tudo que eu sabia, desde os rituais de quando eu tinha 7 anos, os desaparecimentos, os vídeos, a perseguição dessa madrugada, o esconderijo da gravação. Ela ouvia, anotando tudo, com os olhos arregalados. Você sabe o nível de risco que está correndo? Não sabe? Sei. Ela respirou fundo. Preciso de pelo menos uma amostra do que você tem. Se conseguirmos provar algo, posso envolver o Ministério Público. O celular está escondido num prédio na rua São Francisco. Ela anotou. Me dá as coordenadas exatas. Passei os dados para ela. Deixe seu comentário contando o que faria se estivesse no lugar do Lucas. Sua opinião importa. A descida até a região do Vale do Quilombo parecia um pesadelo sem fim. Cada viela, cada muro pichado, cada esquina escura, parecia esconder alguém da minha família. Ana mantinha o capuz do moletom abaixado, puxando meu braço a cada curva, como se soubesse exatamente por onde andar. O chão de terra batida, cheio de entulhos e restos de construção, dificultava nossos passos. Ainda está com o pendrive? Perguntei, com a voz baixa, sem fôlego. Tá aqui, ela disse, mostrando a pequena peça de plástico escondida, dentro do sutiã. Ouvimos um motor distante, aceleramos o passo. Chegamos à entrada de uma linha de trem desativada, cortando o mato alto. Ana parou por um segundo e olhou para mim. Daqui para frente é só trilho. Não para por nada? Tá me ouvindo? Assenti. Começamos a seguir pelos trilhos enferrujados. Enquanto andávamos, flashes dos aniversários passados me atingiam como socos. Aniversário de 8 anos. Me obrigaram a comer carne crua. Enquanto Ryan redor da mesa, fiquei dias passando mal.
Aniversário de 10 anos, me colocaram numa caixa de vidro no meio do salão da chácara, enquanto todos os primos e tios me observavam, como se eu fosse um animal de zoológico. Passei horas ali, com luzes piscando na minha cara, até desmaiar. Aniversário de 14 anos, um dos piores. Me vendaram e me levaram até um cemitério em Mairiporã. Me largaram entre as covas no meio da madrugada, dizendo que eu só podia voltar para casa se caminhasse de volta sozinho pela serra. Cada memória dessas parecia uma faca se cravando no meu peito. A cada passo, o medo de que o próximo aniversário seria o último. E agora, estava a menos de 12 horas de completar 18 o trilho. A nossa frente começava a inclinar. O mato fechava dos dois lados. Ana apertou o passo. Eles vão tentar cortar caminho pela rodovia. A gente precisa chegar antes. De repente, um estampido. O Samdum Tairo. A bala acertou uma árvore a poucos metros de nós. Me joguei no chão por instinto. Corre, Ana gritou. Voltamos a correr pelo leito do trilho. Meu coração parecia querer rasgar meu peito. Olhei para trás e vi 3 figuras surgindo entre o mato. Meu tio Cláudio, meu primo Marcelo e o motorista particular do meu avô, o Fábio. Os 3 armados. Corremos como podíamos. Saímos dos trilhos. Invadimos um terreno baldio, cheio de carcaças de carros velhos. Ana puxou uma tampa de bueiro enferrujada e me empurrou para dentro. Vai. O cheiro de esgoto me fez quase vomitar, mas obedeci. Descemos por uma tubulação estreita, caminhando agachados por mais de 100 metros. Saímos perto de um canal, com o céu começando a escurecer. Ainda falta muito? Perguntei, arfando. Mais meia hora andando. Só mais isso. Continuamos. Enquanto caminhávamos, Ana finalmente começou a falar sobre o ritual final, Lucas. Ela começou, com os olhos fixos no chão. É os Chamum, do A Vigília da Morte. O que é o nome do ritual? Último passo. Antes de você ser aceito como herdeiro da linhagem, você precisa... Ela engoliu em seco. Precisa matar alguém da própria família. Senti meu corpo inteiro gelar. Como assim? Foi por isso que eu fugi. No meu aniversário de 18, eles disseram que eu teria que matar você. Minhas pernas quase cederam. Ela continuou. Eu não consegui. Não ia conseguir. Fugi na véspera e eles passaram os últimos 7 anos tentando me encontrar. Por que fugi? E por que te deixei? Olhei para ela, tentando entender. Por isso eles foram tão duros comigo. Esses anos todos, sim. Porque você era o próximo. Eles estavam te preparando. Cada ritual, cada humilhação era para te quebrar, para te endurecer, para te deixar pronto para matar. Minhas mãos tremiam. E quem eu deveria matar agora? Ana respirou fundo. Eles não me disseram exatamente, mas ela me olhou com os olhos marejados. Eu aposto que seria eu. O peso daquelas palavras quase me fez cair no chão. Um som de motor ao longe interrompeu o momento. Uma van preta, com o símbolo de uma empresa de segurança particular, parou na esquina de onde estávamos. As portas traseiras se abriram. De dentro saíram 4 homens de terno preto. Eles contrataram mercenários. Ana sussurrou. Voltamos a correr. Entramos por uma estrada de terra que cortava os fundos de um parque industrial de Cubatão. O cheiro de enxofre e o calor da região tornavam tudo mais sufocante. No final da estrada, uma pequena oficina mecânica. Ana correu até o portão de alumínio e bateu com força. É o Júnior, ela disse. Enquanto esperávamos, o portão abriu com um rangido. Um homem gordo, de camiseta regata e coberto de graxa, apareceu.
Que é essa, Ana? Preciso de uma carona, pra onde for. Agora, ele olhou pra mim, depois pros homens de preto, descendo da van ao longe. Vocês, não tem nem 5 minutos. Corremos até os fundos da oficina. Júnior apontou para um caminhão de carga, já com o motor ligado. Sobe aí. Vocês vão até Registro. De lá, vocês se viram. Subimos, o caminhão arrancou, com as portas traseiras ainda semiabertas. Do lado do fora, vi meu pai chegando de carro, freando com força, saindo armado, gritando meu nome. A última imagem que tive, antes da curva esconder tudo, foi o rosto dele, distorcido do adio, dentro do caminhão. Me joguei no chão de madeira, com o coração disparado. Ana se encostou ao meu lado. Agora é nossa chance, Lucas. Se a gente sair de São Paulo, se cruzar a divisa, eles vão ter mais dificuldade. Eu respirei fundo, mas sabia que aquilo era só o começo. Porque amanhã, quando o relógio marcasse meia-noite, eu oficialmente faria 18 anos e eles fariam de tudo para me encontrar. Antes disso, o ritual final ainda estava me esperando. Agora, ela disse, se levantando, você precisa sair de São Paulo. Hoje ainda. Vou te conseguir uma carona com uma equipe de filmagem que vai para Santos agora de tarde. Você vai com eles. Se esconda por uns dias. Vou tentar pegar. Esse material, meu alívio, durou poucos segundos. Porque, quando ela abriu a porta da sala, 2 figuras estavam no corredor. Meu primo Marcelo e meu pai. Carla mal teve tempo de reagir. Marcelo a empurrou com força contra a parede, derrubando-a. Meu pai entrou, trancando a porta atrás de si. Olha só, ele disse, olhando para mim como se fosse um animal acuado. Que decepção. Filho, que vergonha. Meu corpo congelou. Eu procurei alguma saída, mas a sala era pequena. Só uma janela que dava para o 2º andar. Vamos para casa. Meu pai continuou. Ainda dá tempo de você fazer a coisa certa. Tu sei, redimir. Marcelo puxou um par de algemas do bolso. Carla, mesmo caída, tentou pegar o celular dela, mas Marcelo pisou com força na mão dela. Se você fizer escândalo, morre aqui mesmo. Ele disse, com frieza. Meu pai se aproximou de mim. Vem, Lucas. Eu tremia. Naquele momento, uma única coisa passou pela minha cabeça. A janela, sem pensar, corri em direção a ela, me jogando com toda a força. O vidro estourou ao meu redor. Caí no toldo de um bar no térreo, rolei no chão, sentindo a pele rasgar em vários pontos. Levantei, cambaleando. Ouvi gritos vindo de cima, meu pai berrando meu nome. Mas eu corri pela rua Conselheiro Crispiniano. Entrei pela Praça Ramos. Peguei um táxi parado no sinal, com a porta destrancada. O motorista, assustado, começou a gritar, mas eu joguei uma nota de 50 no banco. Dirige! Vai! Para qualquer lugar! Só anda! Ele arrancou, assustado. Me joguei no banco de trás, com o coração disparado. Meu corpo doía em cada centímetro. Corte nos braços, nas costas, a cabeça latejando. Enquanto o táxi seguia pela Avenida 23 de Maio, só uma coisa estava clara para mim. Eu tinha menos de 24 horas antes do meu aniversário. Menos de um dia antes do ritual final. E, agora, com ele sabendo exatamente onde eu estava, as chances de sobreviver diminuíam a cada segundo. O táxi voava pela 23 de Maio, cortando os primeiros engarrafamentos da manhã. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos e olhar assustado, olhava pelo retrovisor a cada 2 minutos. Tá fugindo de quem, moleque? Só dirige. Me mirei, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Tirei a camiseta ensanguentada e tentei estancar o corte no ombro com ela. A dor era insuportável.
Pedi que ele me deixasse na altura do Ibirapuera. Saltei antes mesmo do carro parar por completo. Andei cambaleando até o portão lateral do parque. Lá dentro, sentei numa mureta perto da marquise, tentando organizar o pensamento. Peguei meu celular antigo, a bateria já estava nas últimas. Vi que tinha uma única mensagem. Um número desconhecido. Corre. Eles sabem da gravação. Carla. Tinha que ser ela. Levantei num impulso. Precisei de 3 ônibus diferentes e quase 2 horas rodando a cidade até conseguir chegar à Vila Mariana, onde ela disse que teria um carro para mim. O endereço me levou até um estúdio de fotografia. Lá, encontrei um rapaz chamado Diego, que estava carregando equipamentos para uma van. É você, o Lucas? Ele perguntou, me olhando de cima a baixo. Assenti, quase desmaiando. Sobe. A gente vai para Santos. Gravação de um comercial de carro na praia. Fica quieto no fundo da van e ninguém vai notar. Entrei. Deitei entre os tripés e malas de câmera, tentando me esconder ao máximo. Durante a viagem pela Imigrantes, os flashes começaram a voltar. As imagens dos rituais, uma atrás da outra, como se meu cérebro quisesse me torturar. Aniversário de 7 anos. Me colocaram sozinho numa sala escura. Me fizeram ouvir gravações de gritos durante horas. Quando abriram a porta, eu já estava em choque. Aniversário de 9 anos. Me levaram até o galpão da fazenda. Havia uma caixa de madeira no centro, com ratos dentro. Me trancaram lá por uma madrugada inteira. Aniversário de 12 anos. Me forçaram a cavar uma cova no quintal da chácara. Disseram que, se eu parasse, enterrariam minha irmã no meu lugar. Aniversário de 15 anos. Foi a primeira vez que vi sangue. Me obrigaram a participar do sacrifício de um animal, com as mãos tremendo, enquanto meu pai me segurava pelos ombros e sussurrava: todo homem da família faz isso, Lucas. Faz parte. Faz parte. E agora, meu aniversário de 18 anos seria o final de tudo aquilo, a tal passagem. Eu seria, segundo eles, o próximo a assumir o legado. A van seguiu viagem. A cada túnel, meu peito apertava mais. Em Santos, Diego me deixou perto da praia do Gonzaga. Daqui em diante, é com você, ele disse, antes de seguir com a equipe. Andei pela areia, tentando decidir o que fazer. Meu celular apitou. Era uma nova mensagem da Carla. Não consegui pegar o celular com as gravações. Eles chegaram antes. Não posso mais ajudar. Saia do estado. Agora senti um desespero tão grande que caí de joelhos na areia. Sozinho. De novo. Olhei ao redor. Pessoas caminhavam, crianças brincavam, casais tiravam fotos. Era como se eu fosse o único personagem de um pesadelo que ninguém via. Enquanto pensava, no próximo passo, meu olhar foi atraído por uma figura ao longe. Uma mulher de moletom cinza e óculos escuros, caminhando devagar pela calçada da praia. Meu coração disparou. Ana, ela estava viva. Corri até ela quando me veio. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam inchados, com hematomas no canto da sobrancelha. Nos abraçamos com tanta força que parecia que nossas costelas iam quebrar. Como você conseguiu? Perguntei, com a voz embargada. Ela respirou fundo. Dei um jeito, respondeu, sem entrar em detalhes. Nos sentamos num banco de madeira. Ela começou a explicar, olhando ao redor como quem esperava alguém nos atacar a qualquer momento. Eu consegui sair daquele prédio no centro. Pulei por uma saída de emergência. Fingi que estava morta numa caçamba de lixo até a madrugada. Depois, vim atrás de você. E o celular com a gravação. Perdemos, ela disse, engolindo em seco. Mas eu tenho outro plano. Abriu a mochila. De dentro, tirou um pendrive. Antes de tudo, eu já tinha feito uma cópia de segurança. Tá tudo aqui. Meu alívio durou exatos 3 segundos, até ouvirmos o som de um motor
forte, grave. Olhei para a avenida, a Ranger preta do tio Cláudio. Eles nos encontraram. Ana, sussurrei. Ela já estava puxando meu braço. Corremos em direção ao Canal 3, atravessando a pista no meio dos carros. Atrás de Anés, ouvi o barulho da porta da caminhonete batendo com força. Gritos, passos, mais motores ligando. Eles tinham vindo em mais de um carro. Passamos por dentro de uma loja de artigos de pesca, saindo pelos fundos. Ana puxou o celular. Tenho um contato em Cubatão. Se a gente conseguir chegar lá, talvez consigamos uma carona para fora do estado. Como caminhão de carga. Um conhecido. Mas a gente precisa atravessar o Vale do Quilombo até lá. Meu estômago virou. O Vale do Quilombo. Uma área quase abandonada, cheia de trilhos velhos e becos perigosos. Eles vão nos seguir. Até lá. Ela sentiu. Eu sei. Voltamos a correr. Descemos por um barranco perto da Vila Belmiro, passando pelos fundos do estádio do Santos Futebol Clube. Enquanto corríamos, eu mal sentia as pernas. Minha cabeça latejava. Meus queimavam. Mas a única coisa que me fazia continuar era a certeza de que, se eles me pegassem, aquela noite seria a última da minha vida. Ou pior, a última, mas da pior forma possível. Porque agora eu tinha certeza absoluta. O ritual final estava sendo preparado, e eles fariam de tudo para que eu estivesse presente, vivo. Oh, se essa história tocou você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais relatos emocionantes que mostram a força da superação. Juntos, somos mais fortes.